Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão. Amanhã Botafogo e Juventude, Campeonato Brasileiro, terceira rodada. Se você quer saber como será essa rodada e o que nós teremos em relação a jogos, assistam o nosso giro de notícias de hoje. Nesse nosso conteúdo será um vídeo bastante especial. Botafogo acertou a contratação de Cuiabano, lateral esquerdo da equipe do Grêmio. Era do Grêmio, agora é do Botafogo. O jogador já rescindiu o contrato com a equipe gaúcha e chegará no Botafogo nesse final de semana ou no começo da próxima semana, né? Para vestir a nossa camisa e ser um reforço por 3 temporadas e meia. O jovem lateral é bom reforço ou não é um bom reforço? Convidei 3 especialistas que acompanharam de perto a passagem do jogador pelo Grêmio para trazer mais informações para vocês. Mas antes, fica aqui uma dica da GoCase. Se você quer comprar uma capinha, se você quer comparar qualquer produto do Botafogo na GoCase, eu vou deixar o link aqui, tanto no primeiro comentário e na descrição, que vocês vão encontrar esses produtos que eu estou mostrando aqui. São itens de qualidade, são itens que eu uso no meu dia a dia. Entrem agora na GoCase, link no primeiro comentário e também na descrição. Façam ali as suas compras com esses produtos personalizados do nosso Botafogo. Se você quiser dar de presente produtos para outros torcedores, vocês também encontram lá na GoCase esse link também. Vocês podem ali passear pelo site e encontrar diversas possibilidades. Pega essa dica. Vou trazer aqui agora 3 amigos. Antes eu vou pedir que você deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com os seus parceiros. Primeiro, o Tiarli Veloso. Depois, o Felipe Barros, que vocês estão acostumadíssimos. E o Caliel, que é da Rádio Band. Os 3 trouxeram informações e detalhes, bons e ruins, claro, a respeito do novo reforço do Botafogo, o Cuiabano. Vejam aí. Muito obrigado, meus amigos, pela confiança de sempre e por suas participações. E peguem esse vídeo aqui, ó, e mandem em seus grupos WhatsApp, porque de repente você tem algum amigo que não conhece o Cuiabano, esse vídeo aqui pode ser aquela explicação para quem está um pouco mais confuso em relação ao nosso novo reforço. Fala, Thiago, beleza? Chegando então para falar sobre o Cuiabano, jogador acertado aí com o Botafogo, um jogador que é oriundo das categorias de base do Grêmio, 21 anos, lateral esquerdo, e já vou direto às características importantes deste atleta, tá? Ele é um jogador de velocidade, é um jogador de força física, chega muito bem ao ataque, é um jogador que sabe finalizar, né? Ele tem muita potência, né, no seu chute, na sua chegada à frente, é um jogador muito versátil também pelo lado esquerdo, é jovem, é bem verdade, 21 anos, não teve uma sequência tão grande no profissional, mas as qualidades deste atleta, elas são inegáveis. Ele teve sequência agora no Grêmio em 3 jogos seguidos, né, saindo da reserva. O Grêmio teve 2 lesões aí, o Mike, que veio do Guarani de São Paulo, e também do Reinaldo, que veio do São Paulo, e ele assumiu a condição de titularidade no Grêmio e foi muito bem, dando até destaque contra o Atlético Paranaense, o Furacão, no último jogo aqui na Arena, que o Grêmio acabou vencendo por 2-0. Bom, é um jogador que causa até uma surpresa para o torcedor a saída, né, a questão de contrato, enfim, né, a boa proposta que o Botafogo acabou fazendo, porque vinha muito bem e seria o dono da camisa 6, né, o dono da lateral esquerda do tricolor, mas enfim, acabou sendo acertado. Mas aí você deve me perguntar, tá, mas é só isso, ele é muito bom, enfim, não, tem alguns problemas que a gente precisa repassar. É um jogador que tem problemas físicos, tá? Ele utiliza muito bem o corpo, essa força física que ele utiliza no jogo, mas ele se desgasta demais. Poucas vezes terminou alguns jogos, né? Muitas vezes saindo com 10, 15 minutos do segundo tempo, 20 minutos do segundo tempo, ele estava saindo porque não aguentava uma partida física. Teve aí uma importante mudança agora, em que a sua mãe veio para Porto Alegre para morar junto com ele, para ajudar nessa rotina, né, de alimentação, né, cuidar também a saída, enfim, horários, toda aquela rotina que é importante para o atleta para ele conseguir render, porque ele teve 2 lesões agora em 2024 seguidas, 2 lesões físicas que acabaram tirando a condição de disputar a posição já no início de temporada. Claro que com as lesões ele conseguiu retomar e a oportunidade se abriu para que ele pudesse estar no time do Grêmio. Mas enfim, ele tem problemas médicos, físicos, problemas com peso. Agora parece que com essa nova rotina com a sua mãe, com a sua família em Porto Alegre, estava retomando. E aí fez a sua melhor partida, né? Talvez a segunda melhor, a primeira foi contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil do ano passado, em que ele jogou mais avançado como extremo pelo lado esquerdo e fez até um dos gols da classificação do Grêmio lá no Paraná. Agora fez uma segunda ótima partida, de novo contra o Atlético Paranaense, né, o Furacão, em que ele consegue também ter desarmes e conseguiu apoiar muito bem ali com o Soteldo
pelo lado esquerdo. É um bom jogador, tem uma chegada muito boa à frente, mas essa questão médica preocupa. Ele tem pouca sequência no Grêmio e por isso não foi titular. Saiu das categorias de base como uma promessa que poderia render muito para o Grêmio como um titular da lateral esquerda, mas não conseguiu devido a esses problemas médicos. Tá bom, Thiago? Valeu, grande abraço e sempre à disposição. Valeu, gente. Um abração. Fala, galera alvinegra ligada no canal do TF. Aqui quem fala é Felipe Barros. Sou responsável pela FBTV no YouTube. Estou a convite do meu amigo Thiago Franklin para falar um pouquinho sobre Cuiabano, lateral esquerdo. Contratação tanto quanto inesperada que surgiu para o Botafogo. Bem, vamos falar mais um pouquinho sobre o jogador. Ele não tem ainda um histórico muito grande como jogador profissional. Foram cerca de 14 partidas na temporada de 2023 pelo primeiro time do Grêmio e 4 jogos agora em 2024 pelo tricolor gaúcho. O Cuiabano é um jogador muito jovem, é um cara que tem uma polivalência interessante, ele é formado como lateral esquerdo, mas fez uma quantidade razoável de jogos. No ano passado até como atacante, um ponto pelo lado esquerdo do ataque e infelizmente acabou sofrendo com a parte clínica, tá bom, pessoal? Ele fica cerca de 200 dias, se não me engano, afastado na temporada passada, por conta de 3 lesões diferentes, e nesse começo de ano, em 2024, perde quase 100 dias, 90 e poucos dias afastado, por conta de 2 lesões diferentes. Então é um menino que estava começando a sua carreira, tinha sido até convocado para a seleção pré-olímpica agora, em janeiro de 2024, mas teve a sua sequência quebrada por conta de lesões. Claro que se preocupa demais. Essas lesões afetaram o seu rendimento físico. Também, se vocês olharem os dados de GPS, o jogador percebe que ele fica até um pouco abaixo da crítica em relação aos outros laterais da sua idade, na questão velocidade, quilômetro percorridos, porque sempre que ele estava jogando pelo Grêmio no ano passado, ele estava na situação de estar voltando de lesão. Então é um jogador que a gente tem um pouco de dificuldade de cravar se vai ser uma boa para o Botafogo ou não, mas eu acho que é um nome que encaixa dentro da filosofia do John Textor. É um jogador jovem, com passagem, seleção, polivalente, ele pode ser um lateral esquerdo, ele pode ser até um ponta nesse 4-2-4 do Arthur Jorge, um cara com mais capacidade defensiva para ajudar pelo lado do campo. Não foi tão caro, tem sim uma possibilidade de evolução. Vejo ele hoje como uma aposta razoável de composição de elenco para o Botafogo e caso a parte física não atrapalhe muito o jogador com um bom potencial de evolução. Tá bom? Lá na FBTV, no YouTube, tem os números do jogador como profissional, tem um mapa completo, cruzamentos, tem as novas estatísticas de GPS lá no canal, então convido todos a deixarem o like, fazerem a inscrição aqui no canal do TF, depois correrem lá na FBTV, deixar um like, fazer a inscrição e comentar que vieram daqui do canal do TF, que eu deixo aquele likezão, beleza? Um grande abraço a todos. A janela de início de ano acabou de fechar, mas a partir de junho e julho vai ter mais contratação e o FB volta aqui. Grande abraço. Fala, meu amigo Thiago Franklin, a todos que estão na audiência aqui no teu canal no YouTube. Bom, a respeito do Cuiabano. Cuiabano é um jogador formado nas categorias de base do Grêmio. Desde muito cedo se criou uma grande expectativa pela sua performance dentro da base gremista, mas ele nunca conseguiu corresponder a essa alta expectativa criada. Se tinha uma ideia de que quando o Cuiabano fosse alçado ao plantel principal, ele conseguiria pegar para si a titularidade da lateral esquerda, mas isso nunca aconteceu, seja por aspectos técnicos, mas principalmente pela questão física. Ao longo dos últimos anos, o Cuiabano vem sofrendo bastante com lesão. Inclusive, para que vocês tenham ideia, somente em 2024 ele já teve constatada 2 lesões. A primeira ainda durante a pré-temporada realizada pelo Grêmio e a outra, daí de lesão de grau 2, no início de fevereiro, durante a disputa do Campeonato Gaúcho, durante uma partida contra o Avenida fora de casa. Cuiabano é um lateral de muito potencial ofensivo, de imposição física. Essa é a sua principal virtude, né? No ataque ele consegue agregar bastante. Inclusive, durante a temporada de 2023, em um determinado momento, antes de sofrer uma lesão, o Cuiabano chegou a ser titular do Grêmio, mas não como um lateral esquerdo, mas sim em uma outra estrutura de time, principalmente como um ala, agregando bastante ao ataque, tendo essa liberdade para chegar próximo aos atacantes e, naquele momento, ele foi muito importante para a classificação do Grêmio, por exemplo, contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. O Grêmio elimina o Cruzeiro fora de casa, tendo na figura do Cuiabano um dos seus principais jogadores, em uma atuação muito boa. Só que ele não consegue ter uma regularidade. Se ofensivamente o Cuiabano consegue agregar bastante à equipe, o principal problema são as lesões, mas também, quando ele atua, o Cuiabano tem algumas limitações defensivas. É necessário fazer um esquema tático
que potencialize o cuiabano no ataque e que também dê uma sustentação defensiva para que ele não escancare alguns problemas que tem na marcação. Desde a base ele tem esse problema, que na defesa deixa muitas vezes a desejar, mas novamente, o Botafogo está agregando um atleta muito bom no ataque. Ele tem muita imposição física, tem muita qualidade, seja para cruzamentos, para arremates. É um jogador também muito inteligente. O Grêmio sempre criou muita expectativa com relação ao cuiabano, por esse potencial ofensivo que foi correspondido no plantel principal, mas a sequência do cuiabano na equipe não foi possível pelas lesões e também porque a comissão técnica, capitaneada pelo Renato Portaluppi, entendia que ele tinha essas limitações defensivas e por isso que, por exemplo, o Reinaldo, pela sua experiência, ganhou a posição, esteve à frente do cuiabano na hierarquia da função. Cuiabano, jogador muito novo, tem um potencial enorme, inclusive mercado na Europa. No início do ano, o Grêmio chegou a recusar a proposta do Torino da Itália pelo cuiabano, por considerar na ocasião a oferta um tanto quanto baixa, mas também tinha uma situação contratual que não era benéfica para o Grêmio. O contrato do cuiabano se encerrava no final de 2024, as partes chegaram a negociar, debater a renovação, mas sem avanço nesse particular. Então também foi uma estratégia de mercado para que o Grêmio não perdesse o cuiabano de graça. O torcedor botafoguense pode ter em vista que o cuiabano vai agregar bastante no ataque nesse sentido, mas que será necessário também uma sustentação defensiva, uma melhor proteção na defesa para não escancarar algumas limitações que o cuiabano tem, principalmente na marcação. Tá bom, amigos? Grande abraço aqui de Porto Alegre, o Caliel Dornelles da Rádio Bandeirantes, formando aí a respeito do cuiabano, novo reforço do Botafogo. Valeu, meus amigos. Obrigado novamente por suas participações. Espero contar com vocês caso o Botafogo contrate mais jogadores pra gente trazer aqui novos detalhes. Tamo juntos. Um beijo, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Volto ainda hoje ali por volta das 7, 8 horas com o nosso Noite Alvinegra. Valeu e fui, fogo nele.